Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o passo a passo para você selecionar com total segurança uma empresa, para você escolher uma ação, 5 critérios básicos para você se tornar sócio de uma empresa e buscar acumular cada vez mais ações, consequentemente receber cada vez mais renda passiva desse ativo, multiplicando o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, antes de começar, já deixa aquele like que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai te ajudar demais. Nós vamos fazer aqui na prática uma análise prática de dois tipos de empresas que a gente pode se tornar sócio, que são empresas de dividendos e empresas de crescimento. Para a empresa de dividendo, eu vou usar aqui um exemplo clássico, que é a Taesa, e a WEG como um belo exemplar de uma empresa de crescimento. Então vamos lá, vamos primeiro diferenciar esses dois tipos de empresas, esses dois tipos de ações que a gente pode se tornar sócio. A primeira, a empresa de dividendos, são aquelas empresas mais consolidadas, aquelas empresas que naturalmente já se provaram no tempo, né? Geralmente elas estão aí em setores perenes, já apresentam bons resultados há longos anos, são aquelas que já estão há muitos anos no mercado e geralmente são as líderes dos setores que elas se encontram, no setor bancário, no setor de energia elétrica, no setor de saneamento, no setor de seguros. São setores mais estáveis da economia, são aqueles setores que possuem demanda, independente do cenário que a gente está vivendo. Por exemplo, os bancões, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, empresas do setor elétrico, Taesa, Engie, Copel, algumas seguradoras, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, entre vários outros exemplos. Como geralmente já são empresas estáveis, já consolidadas e líderes de mercado, elas não têm muito para onde crescer. O que ela faz? Ela distribui a maioria desse lucro para os acionistas. Então ela tem uma boa frequência de pagamento de proventos. Então, naturalmente, como elas já são empresas extremamente seguras e consolidadas, elas possuem uma segurança muito maior. O risco nessas empresas, de se investir nessas empresas, são muito menor, porque dificilmente uma empresa dessa vai quebrar. Ela possui, obviamente, um potencial de crescimento muito menor. Então, o potencial de valorização no longo prazo também é menor, diferentemente das ações das empresas de crescimento. Esse tipo de empresa, o foco dela total é o que? O próprio nome já diz: crescer, aumentar de tamanho. E para ela poder crescer, se expandir, ela não pode ficar distribuindo todo o seu lucro para o acionista ou a maioria dele. Ela tem que pegar a maior parte desse lucro e fazer o quê? Reinvestir nela mesma, se expandir, abrir novas filiais, contratar novos funcionários para cada vez mais ela aumentar a sua receita, consequentemente aumentar o seu lucro e ir crescendo e se valorizando cada vez mais no longo prazo. Então é esse tipo de empresa, boas empresas de crescimento, que vão ter um potencial grande de valorização no longo prazo. Então, naturalmente, a gente tem que analisar a relação risco-retorno. Se ela tem um potencial de valorização maior, ela vai ter um risco maior também. Então, Pedro, qual tipo de ação que eu devo ter na minha carteira? Ação de crescimento, ação de dividendo? Isso vai depender muito do seu apetite ao risco, da sua capacidade de analisar uma ação. Eu gosto muito de ter os dois tipos da minha carteira. É claro que o percentual de risco, ele ocupa uma parte menor na minha carteira. A maioria das minhas empresas, a maioria das ações que eu tenho na minha carteira são ações em setores perenes, ações mais consolidadas. Mas é claro que eu invisto também em boas empresas de crescimento, porque, como eu disse, são essas que têm um grande potencial de valorizar no longo prazo. Dito isso, pessoal, vamos analisar os nossos dois exemplos. A Taesa, um belo exemplar de uma ação de dividendos, e a WEG, uma empresa de crescimento. Esses aqui vão ser os 5 critérios que nós vamos analisar nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje que eu trago aqui para vocês. Mas é bom falar que existem outros critérios que a gente precisa analisar, igual eu ensino lá dentro do nosso treinamento completo, lá dentro do Clube Invest. São cerca de 10 critérios que a gente utiliza, mas esses daqui, pessoal, para mim são os básicos. Vocês utilizando esses critérios aqui que eu vou mostrar para vocês, você já vai eliminar uma possibilidade gigante de investir de maneira errada, de investir de maneira arriscada. Então, esses 5 critérios que eu trouxe: primeiro, estude o negócio da empresa. 2, a gente vai analisar o histórico de lucros e resultados.
3, a eficiência. 4, a rentabilidade. E 5, o endividamento da empresa. Dentro desses critérios vão ter alguns indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então vamos começar aqui pela nossa ação de dividendos, que é a Taesa. Primeira coisa é a gente entender como essa empresa ganha dinheiro, qual que é o negócio dela, é um negócio perene? Essa empresa, ela vai nesse negócio que ela trabalha, ela vai se manter lucrativa no longo prazo? A gente precisa saber isso, a gente precisa entender como essa empresa funciona e como ela gera lucro. Então a gente está aqui no site do Status Invest, a gente clicando em geral, a gente já tem algumas informações aqui embaixo sobre Taesa, histórico da Taesa. A gente precisa conhecer essa empresa primeiro antes de investir, porque muita gente investe sem nem saber como essa empresa gera lucro. Então aqui a gente já descobre algumas características. A Taesa é uma das principais empresas do país de setor de utilidade pública, com destaque especial para a sua atuação no segmento de energia elétrica. O foco da empresa é no subsetor de energia de transmissão, sendo responsável por 39 concessões cedidas. Ou seja, a Taesa não é aquela empresa de energia que vai gerar energia, ela é aquela empresa que vai fazer a transmissão entre a geradora e os municípios e os grandes centros. É ela que vai fazer essa transmissão e levar a energia elétrica para as cidades. Então, naturalmente, ela presta um serviço extremamente útil e que, bem provavelmente, daqui 20, 30 anos, isso vai continuar sendo útil para a sociedade. Agora vamos entender o da WEG, sobre a WEG. É uma das maiores empresas do setor de bens industriais, com destaques para o seu trabalho para o segmento de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos, com destaques para o seu trabalho no segmento de fabricação de máquinas e segmentos elétricos. A empresa se tornou uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do planeta. Ela é famosa por produzir motores elétricos e vender para o mundo inteiro. Então é uma empresa também que a gente vê que já é uma empresa, apesar de ser de crescimento, já é uma empresa consolidada do mercado, líder de mercado, mas ainda com grande potencial de expansão. Vamos então para o segundo critério aqui da Taesa, que é o quê? Histórico de lucros e resultados. Aqui, historicamente, a gente já vê que a Taesa, ano a ano, ela vem crescendo, praticamente vem crescendo os seus lucros. Aqui em relação a 2022, não saiu ainda o resultado do último trimestre de 2022, que vai sair essa semana, no dia 16 de março, se eu não me engano. Provavelmente ela vai ali bater o recorde ou ficar bem próximo do seu recorde de lucro, mais uma vez. Então a gente vê que é uma empresa lucrativa há longos e longos anos. Ao lado a gente consegue perceber que é o quanto ela pagou de dividendo em relação ao lucro dela, né? Então a gente percebe que a barrinha é sempre próxima. A barrinha azul é sempre próxima à barrinha verde, ou seja, ela paga a grande maioria do seu lucro, ela distribui aos seus acionistas. E a gente confirma isso verificando o payout da empresa, que é de mais de 80%. Payout é a porcentagem que a empresa distribui do seu lucro como dividendo. No caso da Taesa, a média histórica é de 84% do seu lucro é distribuído ao acionista como proventos. Então é uma empresa extremamente consolidada, e aqui em cima a gente consegue ver o dividend yield, né? Que é quanto ela paga de dividendo em relação ao preço dela atual. A gente costuma considerar uma empresa de dividendos aí pagando acima de 8%, 10%. A Taesa, ela está atualmente com dividend yield de 17%. Então uma ótima pagadora de dividendos. Já a WEG, o que a gente consegue verificar? Um crescimento dos seus lucros ano a ano. Veja como ela está sendo exponencial, esse crescimento de lucro. Ano a ano ela vem batendo recorde de lucro. Por que isso acontece? Porque uma empresa que reinveste muito o seu lucro. Ela está sempre buscando se expandir. Cada vez mais ela está atuando em outros países. E isso faz o seu lucro crescer anualmente. A gente consegue ver também que ela distribui boa parte do seu lucro. Ela não é uma empresa que, como tem muitas empresas de crescimento, que praticamente não distribui nada do seu lucro. Ela até distribui, sim, boa parte do seu lucro. Mas ela ainda é considerada uma empresa de crescimento porque ela está sempre se expandindo. E, naturalmente, para uma empresa de crescimento, a gente vê um dividend yield um pouco menor. Ela atualmente um dividend yield de 1,3%. O que eu gosto sempre de falar, pessoal, independente se é uma empresa de crescimento, se é uma empresa de dividendo, o mais importante é o quê? É isso daqui. É o histórico de lucro, é o histórico de bons resultados. Ela está apresentando cada vez melhores resultados. Isso para o acionista é sensacional. O melhor para o acionista é o quê? Dar lucro. Uma empresa dando lucro, de um jeito ou de outro você vai ganhar, seja com dividendo, seja com valorização da ação. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vejam bem, essa aqui é a valorização da Taesa dos últimos
5 anos, ela valorizou 72%. Uma ótima valorização, mas nesses 5 anos ela distribuiu muitos dividendos. Agora vamos comparar com a VEG. Nos últimos 5 anos ela valorizou 340%. Tá vendo a diferença? Porque a VEG cresceu muito mais do que a Taesa. Mas o que as duas têm em comum? São empresas altamente lucrativas. Então o mais importante é o quê? Você investir em boas empresas, empresas que apresentam bons resultados, resultados consistentes ao longo do tempo. Pronto, agora que a gente já entendeu sobre o negócio da empresa e como ela fatura, como ela ganha dinheiro, já entendemos também, já analisamos o histórico de resultados, bem como o dividend yield. O que a gente vai analisar agora? Eficiência da empresa, porque não adianta nada ser uma empresa que fatura muito, mas lucra pouco, ou seja, ela não é uma empresa eficiente. Ela tem tantos custos, tantos encargos, que acaba não sobrando nada de lucro para a empresa. E como que a gente analisa isso? Verificando a margem líquida. Aqui, verificando a margem líquida da Taesa. Aqui do lado a gente já consegue ver, revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. É quanto sobra de lucro em relação ao quanto que ela fatura. A Taesa, a margem líquida dela é de 65%, ou seja, a cada R$100 que entra na empresa, sobra 65. Então é uma margem líquida muito boa. O que a gente gosta de considerar? Uma margem líquida aí acima de 10% já é interessante, né? E a Taesa tem 65% de margem líquida. Já a VEG a gente verifica que ela tem uma margem líquida de quase 15%, é uma ótima margem líquida também. Aqui a gente consegue ver o histórico da margem líquida da empresa. A média histórica da VEG é de 12%. Esse indicador que a gente vai analisar é o indicador de rentabilidade, que é o ROI. O ROI nada mais é do que quanto a empresa consegue lucrar em relação ao patrimônio que ela possui. Ou seja, ela mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos. Ou seja, quanto maior for o ROI, maior vai ser a rentabilidade dessa empresa. Aqui a gente tem a Taesa que tem um ROI de 26%. A gente considera um ROI interessante a partir de 10, 15% já é um ROI interessante. E a Taesa tem um ROI de 26%, o que é muito bom. Já a VEG tem um ROI parecido, de 27%. Então são empresas extremamente rentáveis. Por último, para finalizar esse último critério, a gente precisa analisar o endividamento da empresa. Não adianta nada ela ser lucrativa e ter suas dívidas descontroladas. Ela tem que ter um controle dessa dívida para ela se manter uma empresa sustentável ao longo do tempo. E o indicador que a gente gosta de utilizar é o dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador mostra quanto tempo, quantos anos a empresa levaria para pagar toda a sua dívida com base no lucro operacional que ela tem. Ou seja, vai mostrar o grau de endividamento. Quanto maior for esse indicador, pior. Mais a sua dívida vai estar descontrolada. Então, no caso aqui da Taesa, indica que com base no seu lucro operacional, ela demoraria cerca de 3 anos para quitar toda a sua dívida. Qual seria o número saudável aí para uma empresa? A gente gosta de usar de 0 a 3, a partir de 4 já indica que é uma empresa que está com uma dívida muito alta. Então a Taesa ela ainda está num nível de endividamento aceitável. Lembrando que como esse tipo de empresa são empresas extremamente perenes, possui uma previsibilidade de receita e lucro muito grande, então é uma empresa que consegue se alavancar um pouco mais, ela consegue tomar dívida um pouco mais, porque ela sabe que ela tem uma previsibilidade maior, né? Então tem que levar isso em consideração também. Já a VEG possui uma dívida líquida sobre EBITDA negativo. O que isso quer dizer? Ela é uma empresa tão eficiente, possui um lucro operacional tão alto, que ela não demoraria nada para quitar a sua dívida. A dívida dela está tão controlada que com base nesse lucro operacional dela, ela pode quitar essa dívida a qualquer momento. É isso, pessoal. Esses foram os 5 indicadores básicos para você selecionar uma ação. Então, utilize essas métricas, entra lá no site do Status Invest, compare com outras empresas, analise o histórico. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais a fazer boas escolhas, se tornar sócio de boas empresas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!